Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês para dar continuidade aos homens e às mulheres especiais da Bíblia. E hoje eu vou falar de Isaac, né? Mas antes eu gostaria de pedir vocês para deixar um like, né? Meu canal é novo, estou começando agora. Eu espero poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. Meu nome é Cláudia Souza, meu canal A Palavra é o Amor, e espero estar com vocês mais vezes, né, falando um pouquinho de tudo aquilo que a Bíblia nos diz sobre os homens e as mulheres especiais que até hoje nos inspira, né? Então, por gentileza, deixa aí o seu like, comente, se inscreva para que vocês possam receber novos vídeos. E então, eu já falei de Abraão, de Sara, sua esposa, e hoje vou tentar falar um pouquinho de quem foi Isaac, né? Então, Isaac, ele foi o filho da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara, que ele teria um filho, né? Esse filho seria o filho da promessa, e através desse filho ele teria tantos filhos quanto as estrelas do céu, né? As nações seriam grandes através da vida de Isaac e também do outro filho que ele teve, que foi o primogênito dele, e foi Ismael. Mas esses homens que eu estarei falando ao longo do tempo são todos da linhagem de Jesus, né? Todos descendentes de Jesus. Vou estar falando um pouquinho de cada um deles até a gente chegar em Jesus. Então, como eu falei, Isaac, ele foi o filho da promessa, né? Que Deus prometeu a Abraão. E Sara, sua esposa, era estéril. E Sara e Abraão, já idosos, tiveram Isaac. E foi momentos felizes para a vida de Abraão, porque foi um homem que teve muita fé e posteriormente deixou essa fé para ter o filho Ismael. Mas, então, quem foi Isaac, né? Isaac nasceu neste período, né, que Abraão já estava idoso, e Deus, ele já nasceu no meio de uma fase muito boa que Abraão estava, né? Já estava um período que ele estava rico, mas um dia Deus tenta fazer tenta ver com Abraão qual o tamanho da fé dele, né? E aí quem ele pede? Ele pede o próprio filho, o filho que ele demorou a ter para ser sacrificado a holocausto a Deus. E como eu falei no vídeo passado, ele, como foi uma pessoa que honrou a Deus, teve fé, confiança, ele levou seu filho, né, ao Monte Moriá para o sacrifício, que foi esse filho, Isaac. Então eu vou falar uma passagem que Deus falou com ele, né? Só que antes, quando ele foi levar esse filho, Isaac, para o holocausto, pela bondade, pela fé, pela obediência de Abraão, Deus percebeu que não precisava mais de fazer essa experiência que ele fez para ver tamanha fé de Abraão. E livrou Isaac desse sacrifício, colocando então um bezerrinho, um cordeirinho, para que fosse sacrificado no seu lugar. E foi exatamente na hora que Abraão levantou a sua faca para fazer o sacrifício, apareceu então o anjo do Senhor, que falou, está em Gênesis 22, 11 e 12, onde ele falou: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho.
Que bacana, né? Mas por que será que Deus fez essa proposta para Abraão? Será que Deus não confiava nele? Não, claro que não. Deus já sabia de Abraão desde o ventre da mãe dele, né? Já sabia tudo que estava passando dentro do coração dele. Mas foi uma forma de fortalecer a fé de Abraão, né? E como Deus é maravilhoso, ele cumpriu, né? Cumpriu essa promessa, percebeu a tamanha fé de Abraão e Isaac saiu dessa fase difícil, né? Que talvez ele estaria sendo sacrificado. E uma coisa que me chama a atenção é como que Isaac também foi obediente, né? Porque nesse período, segundo o historiador Flávio Joséfo, Isaac já teria aproximadamente 25 anos quando Deus que levou ele ao Monte Moriá, né, para o sacrifício. Então, Isaac foi muito obediente, né? Além disso, ele ainda foi levar as madeiras para poder fazer o fogo. Então, pensam, apesar de que ele não sabia, né, que o sacrifício seria ele foi obediente ao pai. Também teve uma fé muito grande. E assim começou a história de Isaac, né? Já sendo testado assim praticamente para um sacrifício. Mas então o que aconteceu? Deus foi muito soberano na vida de Isaac, como foi de seu pai. Então, logo passado um tempo, a sua mãe faleceu. E ele era um homem que ele era muito apegado à sua mãe, né? Até porque ele foi o único filho de Sara. Então, Sara faleceu e houve uma tristeza muito profunda no coração de Isaac. Como Abraão também já estava muito velhinho, né? Então, Abraão, ele pede que o seu servo, que ele tinha maior confiança, buscasse uma esposa da linhagem dele, né? Da mesma linhagem deles, para consolar Isaac, que estava profundamente triste pela morte da mãe. E nesse período, Isaac já tinha cerca de 40 anos, né? Segundo a Bíblia, ele já estava assim, né, bem adulto, mas o pai achou que já estava na hora, então, de trazer uma esposa. Naquela época, os casamentos eram arranjados, né? Não é como hoje, que a gente pode escolher quem a gente quiser para se casar. Na época de Abraão, de Isaac, né? No passado, ainda existe alguns países que ainda fazem isso, né? Mas o que acontece? Então, ele obedeceu ao pai, né? E queria receber a esposa que o pai manda, então, seu servo de confiança para trazer para ele. E Abraão fez com que seu servo fizesse um juramento de trazer essa moça, que teria que ser da própria linhagem deles, né? Que não deveria ser uma mulher lá cananeia. E o seu irmão, e o seu servo perguntou para ele, mas se eu não conseguir, ou então se ela não quiser vir? Então, Abraão disse que ele estaria desabrigado dessa promessa, se caso a moça não quisesse vir. Mas, como Deus é soberano, já sabia tudo que ia acontecer, Deus já colocou a pessoa certa no caminho de Isaac, né? Então, quando o servo de Abraão foi buscar a terra de Naor era o irmão de Abraão. Quando ele foi para lá para buscar essa moça, então o que Abraão mandou ele levar 10 camelos, né, vários camelos, ouro e coisas para poder presentear a nova esposa e a família, né, da nova esposa. E quando o empregado de Abraão chega no poço, ele pediu a Deus em oração para poder Deus mostrar para ele qual seria essa moça, porque imagina só, imagina assim, o peso, né, da responsabilidade dele para escolher a moça para o seu patrão, né?
Ainda mais que Isaac era um filho tremendo, né? Um filho da promessa, um filho maravilhoso. Então, imagina a responsabilidade se ele trouxesse uma pessoa que não era da linhagem, ou uma pessoa que não fosse uma pessoa boa. Então, ele pede a Deus para poder o Senhor indicasse a pessoa certa, né? E isso foi no poço. Aí ele falou com Deus: Deus, se me mostra essa pessoa que eu vou levar para Isaac é uma pessoa que vai nos dar água do poço, que eu vou pedir água, ela vai dizer sim, vai dar água. E além disso, ela ainda vai dar água para os nossos camelos, né? E assim foi, assim que ele chegou nesse poço, apareceu a Rebeca, né, que era da linhagem de Abraão, que filha de, acho que ela é parente de Naor, né, acho que era bisneta, sobrinha, e filha de Betuel, que era filho de Milca. Milca era irmã de Abraão, todos da mesma parentela. E ela perguntou para essa moça se ela poderia dar água. Ela fez tudo o que ele tinha pedido para Deus. E ele confirmou que aquela moça seria a esposa de Isaac. Aí logo ele perguntou o nome, de quem que ela era filha. Ela foi falando, né, tudo para ele. E ele pediu para que levasse aos seus familiares para ele poder falar sobre a situação. Chegando lá, o servo de Abraão encontrou então a mãe e os parentes da Rebeca e foi conversar com o irmão da Rebeca, que era o Labão. Labão era irmão da Rebeca. E falou para ele, né, que Abraão tinha pedido para trazer esposa, que tinha que ser da mesma família. E ele conversou com Deus para indicar a pessoa e apareceu a Rebeca e perguntou se ele podia levar a Rebeca. E a família perguntou, falou se a Rebeca quisesse ir, que poderia levar ela. E assim foi, né? A Rebeca aceitou, que já era propósito de Deus, levar ela para Isaac. E aí, o que aconteceu? Isaac, então, ele foi surpreendido, né? Com uma mulher bonita, formosa, e ele já tinha 40 anos, como eu falei, e foi muito bacana, né? O casamento deles, ele ficou muito feliz, e Deus abençoou a vida de Isaac, como também abençoou de seu pai, né? De seu pai. E agora ele tinha uma esposa para poder ser consolado, não só pela morte da mãe, mas também pela descendência que o Senhor tinha prometido ele, né? Deixa eu ver aqui uma passagem que Deus falou com ele. Olha, tá lá em Gênesis 17, 19. E Deus disse: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás pelo nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança e por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Que Deus estava falando com Abraão, né? Que o filho, que era Isaque, estaria então dando sequência, né, na descendência que tinha prometido. Então, e quem seria essa esposa? Seria então, como eu falei, a Isaac casa com Rebeca e eles têm essa vida assim muito bacana. Então, durante a vida de Isaac, ele começou a prosperar muito, né? Começou a prosperar muito. E houve também, como na vida de Abraão, uma seca também lá na terra dele, Canaã, e ele foi para outra terra para poder sair daquele problema da seca, né? E o que aconteceu? Aconteceu com ele também as mesmas coisas que aconteceu com o pai, né? Foi parar numa terra lá, que foi a terra de Gerar, né? E aconteceu que o rei Abimeleque, ele começou, chegaram na terra dele, que era na terra dos filisteus, né? Chegaram na terra dos filisteus, mas também não falou que Rebeca era sua esposa e que o rei Abimeleque gostou dela, né? Só que quando
ele queria ficar com a Rebeca, ele viu Isaac brincando com a Rebeca, né, pela janela, e viu que aquela brincadeira não era uma brincadeira de irmãos, era uma brincadeira de mais íntima, né? Então ele procurou saber e viu que Rebeca era a esposa, né? Então ele ficou irado e mandou e afastou de Rebeca. Mas ali naquela terra, Isaac começou a prosperar. Começou a prosperar e foi ficando muito rico. E isso levantou o quê? Inveja, né? Inveja do rei, inveja das pessoas daquele lugar. E aí ele pediu para que ele fosse embora, né? Para que ele fosse para outra terra. Mas Isaac afastou um pouco, não afastou muito daquela terra. Continuou lá e foi só para um vale, para um outro lugar. Mas aí o que aconteceu? Onde ele ia, começou a cavar os poços que o pai dele já tinha cavado no passado e começava a brotar água. E cada vez mais ele ia ficando rico, Aí vinha o pessoal, os pastores daquela terra lá, e começava a brigar com os pastores de Isaac, que eram os que tinham cavado os poços, e havia uma confusão. Então Isaac começou a ser perseguido. Foi aí que eu acho que começou as perseguições, né? Começou a perseguir. Só que Isaac, ele era uma pessoa muito bondosa, mansa. Então ele afastou. Ele largava os poços para lá e ia para outro lugar e abria outro poço. Deus maravilhosamente abria, jorrava águas vivas de cada poço que ele abria. E aí vinha de novo levantes de perseguições. E ele novamente mudava daquele lugar. Ou seja, ele não era um homem de briga, ele era um homem passivo, né? Um homem que ele não estava apegado àquelas matérias, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, onde ele fosse, ele sabia que Deus era com ele. E era. E todo lugar que ele foi, que ele passou, Deus o abençoou, né? Como a promessa de Abraão. E ele foi tão abençoado que chegou um momento que Abimeleque largou, que eles largaram ele, parou de ficar perseguindo, porque via que onde que ele ia, os poços jorravam água. Ele abria outro poço, jorrava água e continuava rico. E aí, Abimeleque, ele ficou próximo foi até Isaac para fazer com ele um pacto, né? Porque os dois... O que aconteceu? Como Abimeleque viu que não tinha como parar Isaac, ele falou, bom, eu vou juntar-se a ele, né? Porque senão daqui a pouco ele que deve vir contra mim, né? E aí ele fez esse pacto com Isaac, para que eles iam deixar ele, né? Não ia ficar mais perseguindo ele, e para que eles ficassem bem, que ele também não ficasse depois para poder ir para lá. E a partir dali que eles iam parar de ficar perseguindo ele. E assim foi. Eles fizeram um banquete, festejaram e fizeram esse pacto, né, com ele. E isso foi muito bom para Isaac, né, que finalmente eles deixaram ele em paz, né. E Deus foi tremendo com ele. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nesse espaço de tempo a Rebeca também era estéril. Outra coisa que foi muito parecido com a vida do pai e da mãe, né? Que como a mãe dele era estéril, Sarai, a Rebeca também era estéril. E ele já tinha 20 anos que ele estava tentando ter um filho, né? 20 anos esperando esse filho. E ele estava muito triste porque ele só ficava rico, mas não ia descendência, que nada, né? Não vinha descendência. Então ele começou a orar a Deus fervorosamente, pedindo a Deus que desse essa graça para ele, como deu para a mãe. E Deus o abençoou com gêmeos, né? Rebeca então engravida, 20 anos depois, né? Ele já estava aqui com seus 60 anos. E Deus abençoou ele com 2 filhos, 2 gerações, né? E Rebeca sentia muitos movimentos, né, na sua barriga,
E ela perguntou para Deus, né, o que seria aquilo, que aquela movimentação dela estava ficando preocupada, porque a barriga dela mexia muito, e Deus falou com ela que naquela barriga ali teria duas descendências, né, duas nações, que essas nações seria um praticamente separado do outro, e que o maior serviria ao menor, né? Deus falou com ela. E essas duas nações estariam nessa desavença, assim, nessa distância, que eles estariam sendo separados, né? E Deus, então, cumpriu esses filhos na vida de Isaac e colocou o nome deles de Esaú e Jacó. Então, o Isaac ficou muito feliz, né? Sabendo, então, que Deus estaria dando duas nações opostas para ele. Então, ali ele já estava, assim, já muito feliz, continuou, né, com aquela vida dele, só prosperando, e os filhos foram crescendo, né? E assim foi, né? E o que aconteceu? Quando o Isaac já estava na sua velhice, né, para morrer, ele chamou o seu filho Esaú, que era o mais velho, porque ele nasceu primeiro, e Jacó veio segurando no seu calcanhar, por isso que ele deu o nome de Jacó, né? O Esaú, ele era o mais ruivo, peludo, então por isso levou o nome de Esaú. E eles já estavam adultos, e Isaac chama Esaú e fala para ele fazer um guisado, ir para caça, porque ele era de caça, e Jacó já era mais da agricultura, que ele ia fazer, para ele fazer um guisado, para abençoar ele, né? Só que, o que aconteceu? Infelizmente, a Rebeca, mãe de Esaú, o Esaú foi para a caça, e a Rebeca ouviu a conversa entre Esaú e o pai, e tipo que manipulou o filho, né, Jacó, para poder se passar pelo irmão, né? Porque nessa época o Isaac estava cego já, estava muito velho, já tinha mais de acho que 180 anos, e ele estava velho, cego, então acabou que Jacó se vestiu parecido fez um guisado rapidamente e se passou pelo irmão, e assim ele tomou a bênção do irmão, como também a primogenitura, né? Primogenitura, porque o que acontece? A primogenitura de Isaac, ele também pegou, porque ele fez uma comida, e uma comida muito boa para Isaac, e ofereceu a Isaac para trocar a primogenitura dele, e ele aceitou. Então Jacó, na verdade, ele enganou duas vezes Esaú, né, com a primogenitura e se passando por ele, recebendo a bênção que Jacó teria dado. Então é isso, essa história tem mais pra frente, tem mais coisas, mas como eu estava falando, dessa vez estou falando de Isaac, o Senhor abençoou ele, né, com essas nações, e ainda assim o Senhor teve misericórdia na vida de Isaac, né? Porque o seu filho Jacó, embora tenha feito coisas que não eram do agrado do Senhor, o Senhor ainda assim o perdoou e o abençoou, porque o Senhor prometeu abençoar todas as nações, né, de Isaac. Então essa história que eu tenho que contar hoje para vocês, vou só deixar um pouquinho aqui mais para falar sobre algumas características, né, de quem foi Isaac, né? Então, finalizando, o Isaac, ele era de um caráter muito correto, né? De um caráter e um temperamento manso. Foi uma pessoa que teve esses aspectos bem identificados na Bíblia.
por que a gente percebeu que ele era uma pessoa correta, que tinha esse caráter manso, um temperamento bondoso? A partir do momento que ele obedeceu o pai, quando ele foi para o sacrifício, e também quando ele cavava, né? Saía das perseguições, não gerava briga, ele abandonava, né? Abandonava, e isso mostrou o tão profundo ele era generoso, ele era bondoso, ele era passivo. E Deus agrada de pessoas passivas. Deus agrada de um coração humilde. Deus agrada de pessoas que confiam nele. Esse era o caráter de Isaac. Também ele foi um homem de muita fé, né? Que ele confiou em todas as palavras que o Senhor prometeu para o seu pai e também para ele. Outra coisa, ele se passou também pelas mesmas, teve essa coincidência dele ter passado pelas mesmas coisas que o pai, né? Que também teve uma mentira aí de esposa por causa da fome, e teve essas coisas que foi bem parecidas, né? Hereditárias, como do pai. Outra coisa, Isaac morreu na idade de 180 anos, que está lá em Gênesis 35, 26, né? E é isso. Então, o Isaac, ele foi uma pessoa muito, muito, muito especial, né? Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que confiou, e deu essa sequência aí da nação, né? Da nação de Abraão. E é isso, acho que Deus quer. O que a gente pode aprender com ele, né? Todas essas coisas, né? De não ficar parado, ainda que levante as tentações, que levante as perseguições, não se deixar parar, né? Cava outro poço e vamos para frente, não vamos desistir, porque quando a gente tem fé, quando a gente sabe naquele que a gente pode confiar, que é Deus, teu Filho Jesus, nós sabemos que a gente pode cavar quantos poços a gente precisar, que a gente pode ter certeza que vai nos jorrar águas vivas de cada poço que a gente cavar, porque essas são as promessas, né, daqueles que confiam no Senhor. Então eu deixo isso para vocês, confiem no Senhor, que ainda que levante perseguições, brigas, calúnias, mentiras, o Senhor está sempre conosco, e não vamos desistir de cavar quantos poços precisarmos. Amém? Então, muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um grande beijo. Deixa o like de vocês e compartilhe, né? Compartilhe essa palavra para chegar a outras pessoas. E, se Deus quiser, vamos continuar aí, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. Até mais.